Pronto. Bom, boa tarde a todos. Maria Lúcia, eu não sei onde você está do planeta. Você pegou um avião e viajou, porque tá aí toda de manguinha assim, tá friozinho em São Paulo. Agora tá bom. Não, agora tá bom aqui. Eu estava na rua, estava sentindo um É, friozinho, na mas rua tá frio, né? É. eu tava comentando com as meninas. Ana Paula, bem-vinda, muito obrigada por este momento. Eu estou Eu com que muita agradeço. ansiedade para a gente conversar, que é uma Uhum. experiência diferente, porque eu acho que é a primeira vez que a gente faz nesse horário das 4:30 da tarde no É. Brasil. Então vai ser Ah, uma grande surpresa, né? norma- Temos normalmente vocês fazem qual horário? Depende. Às vezes a gente faz naquele horário do almoço, às vezes, Hum, normalmente, mais para 6, 7 horas da noite, que eu sei que para vocês na Europa fica mais difícil, né? A Yara uhum. é uma fiel escudeira, a Yara está sempre ali com o café do lado. Se ela tomasse café, que eu acho que ela não toma, para aguentar o nosso horário, que para ela, que está na Itália, seria É. 10, 11 horas da noite, né? O Carlos já está nos Estados Unidos, é um pouco diferente, mas ótimo, vamos. Tô até surpresa que já estamos, porque é aquilo que eu sempre falo, Ana Paula, essa coisa de gravar é uma faca de dois legumes, porque menos pessoas participam porque vão assistir depois. E de fato É, assistem, porque é. estamos com quase 2.500 acessos e muitas, muitas horas no projeto Muitos de Nós, o que eu fico muito Que contente, né? bacana, parabéns. Não, parabéns a todos nós, né? E continua gente se inscrevendo. Isso quer dizer que eu vou ter que Hum. viver mais tempo, porque as pessoas continuam se inscrevendo, então o negócio, a gente só faz um a cada 15 dias, o negócio se alonga, é um motivo para viver mais tempo, né? Que coisa boa. Sinal que é bom, que é um projeto bom. Eu assisti a algumas gravações. Confesso que estou com vontade de assistir a outras, ainda não consegui fazer, mas vou fazer. Achei super interessante. E realmente você disse em uma delas que as pessoas maratonam, e eu entendo por quê. Porque realmente dá vontade, não deixa eu saber essa e mais essa, e continuar assistindo. Uhum. Então, achei bem interessante. É bom, porque a gente fica conhecendo a realidade. Eu trabalho com isso, como você bem sabe, há mais de 40 anos, isso da língua portuguesa, né? Mas as realidades vão mudando muito. E nós que temos nosso trabalho voluntário de ensino de português como língua adicional a refugiados e imigrantes, a gente acompanha o que acontece no mundo e a gente vê que está mudando muito rapidamente, realidades muito tristes e outras É, boas, mas enfim, um momento muito, muito complexo, né? Me parece, é, para o mundo como um todo. Bom, enfim, muito verdade. boas-vindas a todos, né? Eu queria. é, Vocês continuam acessando, obviamente, o chat, mas como somos poucos e valentes, poucos não, muitos hoje e valentes, nós simplesmente estamos acostumados, bem-vinda, Eliana, estamos acostumados a interromper. O brasileiro interrompe Acho como ótimo. sinal de que tem interesse do que está passando, né? Nós não somos um povo formal. E como todos Uhum. aqui somos brasileiros, mesmo que morando em outros países, vamos continuar com a nossa característica de pessoas informais. Então, se você assistiu, né, Ana Paula, você viu que é tudo absolutamente nada, nada, nada formal, é tudo à Adorei. vontade. E eu sempre gosto de começar falando sobre algo que eu aprendi, Maria Lúcia e eu especialmente, né? Maria Lúcia como coordenadora da Torre de Babel, que eu aprendi na última entrevista, no último encontro, né? Que foi com a. Opa, me fugiu o nome, Sara, do Paraguai. Isso, Sara, que eu não a conhecia. Então, alguns eu conheço, já conhecia de longa data, como a Ana Paula, e outros são novos e gratas e boas surpresas. Mas esse aprendizado que a gente teve com a Sara do Paraguai não foi uma coisa muito positiva, porque nós falávamos sobre o CELPE-BRAS, Ana Paula, Hum, e a dificuldade que o CELPE-BRAS continua tendo para se fazer inscrições. E este hum, ano parece que foi uma coisa caótica. Então, como a gente sempre fala em siglas, muitas vezes, e sempre precisamos explicar, porque nem todo mundo é do universo da língua portuguesa oficial, mas enfim, o CELPE-BRAS é o nosso exame
oficial de proficiência em língua portuguesa, que ajuda a garantir, em alguns casos, a possibilidade da cidadania. A Polícia Federal aceita esse documento, se tiver num nível X, para o Uhum. processo de cidadania. E nós ficamos sabendo da dificuldade que foi este ano, está sendo esse ano, para se fazerem as inscrições, né? Além do Paraguai, nós temos um contato muito forte com a Nicarágua, e mesmo depois de encerradas as inscrições até ontem ou anteontem, não se conseguia, e eu quero deixar isso registrado nessa gravação, não se conseguiu fazer inscrições para o CELPE-Brás, que é uma coisa muito negativa para o nosso país, Mas né, e Ana qual é o Paula? problema? Não consegue o que acessar? Como que essas inscrições são feitas e qual é o problema? Maria Lúcia, acho que você pode elaborar um pouco sobre isso, porque você acompanha mais de perto. Olá, boa tarde, né? Oi, Assim, boa tarde aqui em São Paulo, né? Que bom vê-la, né, Ana Paula, há algum também. tempo. Na verdade, essa inscrição é feita através do site do INEP ou, mais precisamente, diretamente ao CELPE-Brás, né? E o Uhum, problema que ocorre realmente é o que nos parece ser um problema do sistema, né? Há um congestionamento gigantesco de acessos e aí acontece um problema incontrolável. E isso é muito difícil porque existem universidades, né, ou postos aplicadores cujo número é muito restrito. uhum, Então, e se as pessoas, se há muitas pessoas que precisam desta aplicação, né, que uhum, seja feito naquele ano, por inúmeras razões, a mais importante realmente a nacionalização, né? Enfim, um documento tão importante até mesmo para a universidade, né, para uhum. algumas pessoas que precisam para inscrição de cursos. Então, é muito triste isso, porque é um problema de sistema que Não, deveria, né, ser né, algo solucionável imediatamente, né? E claro. causa tantos problemas a tantas pessoas, né? E É. uma assim, eu digo que nós, na Torre de Babel, tivemos alunos, né, que perderam o dia inteiro, os 2 primeiros dias. Quer dizer, muitas das pessoas trabalham e elas têm que ficar o dia inteiro, não é? Fazendo aquela tentativa de entrar enfim. Então, olha que coisa mais É. desagradável, né? Mas fica aqui o registro, espero que nos assistam, espero que entendam a frustração que é para os estrangeiros que se preparam e precisam do documento não conseguir tê-lo, né? Ou não conseguir se inscrever, pelo menos, para tê-lo. Então, fica aqui o registro, mas sigamos. Então, Ana Paula, você comentando assim, então, como você, pelo que eu percebi, não sabe muito desse problema que a inscrição do CELPE-Brás. Eu queria primeiro, antes de mais nada, que você se apresentasse um pouco mais Hum? longamente do que a gente colocou naquela mini biodata, que eu sei que a sua biodata é muito mais. Então, por favor, se apresente e fale sobre você, sobre sua carreira e como chegou na Dinamarca e como está muito bem aí. Tá certo, obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, conversar com você e com a Maria Lúcia é sempre uma alegria, e então estou feliz de estar aqui nesse projeto com vocês. Eu comecei a minha trajetória com português, ensino de português, fazendo curso na Universidade de Brasília. Eu comecei o curso no ano 2000, já tem alguns aninhos aí, né, colecionados, e terminei em 2004. E na época o curso se chamava PBSL, Português do Brasil como Segunda Língua. Esse nome já foi mudado, não é mais assim que o curso se chama, ainda existe na Universidade de Brasília, mas não com esse nome. E eu entrei, quando eu estava mais ou menos no terceiro semestre, num programa chamado PEPFOL, que era Programa de Ensino e Pesquisa de Português para Falantes de Outras Línguas. E lá era ensino e pesquisa, como o nome já diz, já veio e não usava português para estrangeiro, adicional e todos os outros nomes que a gente tem hoje em dia, mas era para falantes de outras línguas. E lá, inclusive, eu trabalhei com o CELPE-Brás, que um dos benefícios, eu não sei se o governo brasileiro ainda tem esse convênio com algumas universidades pelo mundo, mas alguns alunos, a gente tinha alunos de Trinidad e Tobago, da Costa do Marfim, entre outros lugares, que eles vinham para fazer o preparatório para o CELPE-Brás,
e se eles passassem na prova, eles poderiam ingressar em uma universidade brasileira. Então era realmente algo muito importante. Eles se dedicavam assim o dia inteiro. A gente tinha aula o dia inteiro, todos os dias da semana, com um preparatório para a prova. E aí eles poderiam ingressar em um dos cursos na universidade. Então, lá também a gente participava da aplicação do CELPE-BRAS, à época, e eu participei, né, de algumas, da aplicação e também da correção da prova do CELPE-BRAS nesse momento. E eu me formei nesse curso em 2004, e aí eu entrei como uma aluna, né, bolsista, e quando eu me formei, eu me tornei professora do programa. E eu ensinava também português como língua materna em escola, ensino médio, em Brasília também. Depois disso, fiz uma especialização em Portugal no ensino de português como língua estrangeira. E eu me mudei para a Dinamarca em 2000 meu Deus, já faz tempo, 13 anos, 2012 que eu vim para cá, onde estou agora, Posso e fiz falar? o pode. Quando você fala faz tempo, chega a me dar um aperto no coração, porque faz tempo, para mim é anteontem a sua história. Então eu falo, aperto bom no coração, você fala, nossa, eu tenho o dobro desse tempo. Mas sigamos, Ana Paula. Eu aqui calculando, e sempre que eu faço as contas eu me assusto com o tempo, né? E aqui na Universidade de Aarhus, aqui na Dinamarca, eu fiz o meu mestrado em Linguística e depois o doutorado, também em Linguística. Durante o mestrado, eu trabalhei como instrutora, ensinando português como língua estrangeira no curso de Estudos Brasileiros, que é um curso de bacharelado aqui da Universidade de Aarhus. Para quem não sabe, Aarhus é a segunda maior cidade da Dinamarca, conhecida como a cidade de sorrisos, mas tem no máximo, a gente tem em torno de quê? 300 mil, 300 e poucos mil habitantes, mas que em relação ao que a cidade, né, e cidades europeias, a gente não pode pensar numa cidade do tamanho do Brasil, com esse número de habitantes, é a segunda maior da Dinamarca. E tem a Universidade de Aarhus, que tem, entre outros cursos, o Programa de Estudos Brasileiros, que está em fase de encerramento. Eu posso falar mais sobre isso agora, depois, mas que a época do mestrado em que eu fui instrutora foi no Programa de Estudos Brasileiros, e depois, quando eu entrei no doutorado, aí eu não fui mais instrutora desse programa. Na época eu trabalhava com a professora Fernanda Glaucia, que era num programa de leitorado que o governo brasileiro tinha, né, com a embaixada, tinha em que o governo brasileiro pagava metade da bolsa e a universidade a outra metade. E aí eu terminei meu doutorado em 2019 e em 2021 eu comecei como professora no departamento que eu estou hoje, que é o Departamento de Estudos Globais. E aí, porque também teve a mudança a trajetória do programa, né? Dos estudos brasileiros, que pertencia a uma escola, era voltado mais para ensino da língua, literatura, história, e depois houve a mudança para um outro instituto. Eu falei escola, mas eu quis dizer instituto. Para um outro instituto, e o foco é em programas de estudos de área. Então, em que ele faz parte desse programa hoje em dia, junto com estudos sobre Rússia, China, Japão, Índia e o sul da Ásia, e aí tem o Brasil, né? Mas há outras mudanças, está sempre mudança. E sobre isso, mas que eu posso falar depois. Eu queria só dizer que eu falo muito, então se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade para fazer perguntas e levantar a mão, e enfim. Eu coloquei aí no chat o site da universidade para vocês verem, tá? Depois, se quiserem copiar e dar uma olhadinha depois, bem legal, só para vocês conhecerem onde está a nossa Ana Paula. Alguma pergunta? Aproveitem aqui o intervalo que eu já. Ou algum comentário? Eu acho muito interessante essa questão, mas assim, eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida, talvez porque eu estivesse procurando aqui o site para colocar aqui da universidade. De Portugal para Dinamarca, você foi porque você se inscreveu para alguma
Bolsa? Não, eu vim para a Dinamarca e estando aqui já no mestrado, não, antes de começar o mestrado, eu fui fazer esse curso em Portugal, em Porto. E foi uma parte, um período de transição, porque até eu começar o mestrado aqui, eu comecei a dar aula de português informalmente para algumas pessoas que queriam ir para o Brasil informalmente, assim, sem estar associado a uma instituição. E aí eu fui para Portugal e fiz esse curso, essa especialização na Universidade do Porto, antes de começar o mestrado. E aí o E mestrado foi em inglês, né, Ana Paula? Imagino eu que não é, seria em dinamarquês. foi em inglês. E foi em linguística, não foi na área de aquisição da linguagem, foi na área de contato linguístico e estudo de variedades de português. E que depois eu continuei, que eu faço esse trabalho ainda hoje com um estudo de pesquisa na área de variedades de português pelo mundo, né? Tentando, o objetivo é criar um banco de dados sobre variedades de português. A gente já está aí nesse projeto junto com a professora Márcia Oliveira, da Universidade de São Paulo, há mais de 5 anos, e tentando mapear. Já temos muitos trabalhos descritivos sobre variedades de português. Inclusive, um dos vídeos que eu vi, uma das entrevistas, foi com uma professora que está em Angola, e da série anterior, e que elas falavam sobre isso, elas tinham material sobre português do Brasil, português europeu e um pouquinho do português de É, Angola, porque ela está é lá a agora Jussara, trabalhando. Isso. eu, inclusive, por acaso, que nunca é acaso, mas hoje ultrapassamos as 100 visualizações desse momento, e eu Eu fui postei uma delas. por acaso, eu postei no Face esse sucesso dessa fala delas. É, é o E, programa, o trabalho delas, o instituto chama-se Português daqui e de é, acolá, que eu achei Exatamente. E que é absolutamente super fantástico. importante, isso, e por várias razões, né? Então, por exemplo, o objetivo, já passei agora para o projeto do PVP, que a gente chama Portal de Variedades de Português, porque há vários trabalhos descritivos sobre variedades de português faladas em diferentes contextos do mundo inteiro. E esses trabalhos não são, infelizmente, a gente não tem acesso a todos esses trabalhos descritivos, mas há muitas variedades. Então, a ideia é criar realmente uma plataforma digital para que a gente tenha um mapeamento dessas variedades, qual é o contexto em que elas são faladas, quais são as características linguísticas, né, dessas variedades, e isso É pode ser aberto, usado para. aberto a todos? É tipo Wikipedia, Ainda assim. essa é a intenção, mas ele ainda não está disponível. A gente está na fase, nós fizemos 3 workshops para o desenvolvimento teórico-metodológico do projeto, e um foi aqui em Aarhus, o outro na Universidade de Brasília, e o terceiro foi em Angola, no município de Calu, na região do Conza Sul, em Angola. E a ideia é a gente disponibilizar o portal ser aberto, acesso para todas as pessoas, mas a gente está ainda na fase de construção dessa plataforma digital, porque, entre outras coisas, para ensino mesmo de variedades de português, para ensino de português, para poder comparar quais são as características comuns daquilo que a gente chama de português e quais são as características específicas dessas variedades que são naturais no desenvolvimento da língua, dependendo do contexto em que se é falado, o contato com outras línguas, com outras variedades, com outras línguas, né? E como isso vai mudando ao longo do tempo. É um Então, para ter esse corpus, né, Ana material Paula? disponível, é um, É um é, corpus. exatamente, é um banco de dados para que, inclusive, para fazer esse tipo de material que elas apresentaram e que vocês fazem, que elas estavam falando sobre palavras de origem africana, como se fala em diferentes lugares e línguas indígenas, trazer essa consciência, né, de toda essa diversidade, e no sentido de ensino e pesquisa, para poder também comparar o que tem em comum e o que tem de diferente, né, que E ajudaria tem muito nesse áudio. processo. O material tem áudio também, imagino eu. Queremos colocar áudio também, sim, sim. Se vocês quiserem, a gente tem algumas publicações e uma descrição do projeto, mas ainda não temos a plataforma, infelizmente. O site ainda está muito incipiente, ancorado na Universidade de São Paulo, e agora a gente está atrás de financiamento para poder colocar isso online. Já temos os dados, colaboradores
em muitos países, mais de 60 colaboradores, porque a gente acredita, eu e a professora Márcia estamos coordenando esse projeto, mas de forma alguma é um projeto que é possível se fazer com 4 mãos, né? Então, assim, nós precisamos realmente, os colaboradores não são colaboradores, são coautores, porque é um trabalho realmente de coautoria entre todas as pessoas envolvidas, tanto na coleta como na distribuição desses dados e para fazer um material desse porte, A né? Yara tinha levantado a mão, Yara. Eu ia fazer a pergunta que você fez, se tinha áudio também. Sim, É, sim, sim. os Claro que a gente italianos se entendem, né, Yara? Eu li a sua mente aqui. Italiano com italiano aqui, mas a Eliana levantou a mão. Eliana, por favor. Na verdade, assim, eu também fiz uma apresentação sobre isso no ano passado com o povo de Macau. E a Camila Oliveira, lá em Macau, ela tem um levantamento disso, inclusive tem áudios, né, de vários alunos que existem lá em Macau, de diversas partes do mundo. Eles tratam como o português pluricêntrico, né? Era só um comentário. obrigada. Não, Aí, ótimo. E muito interessante. nesses cruzamentos que a vida faz, o Luiz Olha aí, Gonçalves, que vocês conhecem de Princeton, né, super ativo também na OETP, etc., ele agora está em Macau hoje. Por acaso que nunca é Que acaso, né? legal. Você começa a falar, você fala, olha, Luiz Gonçalves está lá fazendo, acredito eu que seja alguma fala, alguma palestra, algum seminário, mas legal. Legal, Eliana. Depois abaixa a mãozinha só para a gente não se confundir. Sigamos, Ana Eliana, Paula. Eliana, obrigada pelo comentário. Quero muito saber mais sobre esses dados e sobre o projeto. E no PVP a gente tenta pensar, porque a ideia de língua pluricêntrica, né, que está associada também à questão de ter uma variedade ali que é a comparada ou a usada, normalmente um centro, como uma variedade que foi padronizada. Nesse trabalho, a gente tenta focar no corpus de fala, principalmente. Claro que tem que ter tem que entrar a questão digital, né? Hoje em dia, o que é isso? A gente está tentando ver metodologicamente como que isso pode ser feito, a questão digital e tal, mas a questão de norma e ter uma variedade como referência é realmente uma dificuldade em muitos contextos, porque a gente fala normalmente do português falado em Portugal, o português do Brasil, porque nós temos normas, porque nós temos gramáticas e dicionários e todo esse material para ser comparado. Mas, por exemplo, em Angola, há claramente uma variedade, ou muitas variedades angolanas, né? Variedades de português falados em Angola, mas não há uma norma. A referência ainda é o português de Portugal, numa norma antiga ainda, e não tem ainda gramática do português angolano ou algo assim, apesar de muitos trabalhos, há um crescente, né, número de trabalhos, mas ainda a referência ao português de Portugal, o material que chega muitas vezes do Brasil, principalmente de mídia, e aí o professor em sala de aula faz o que eu vou ensinar aqui, qual que é a referência, como é que eu trabalho com a língua escrita, com o português escrito, num contexto em que aqui eu me refiro, né? Então, a gente fala de língua, de português pluricêntrico, mas a referência ainda é o português de Portugal, em muitos contextos em que há outras línguas, mas a única língua oficial é o português, como é o caso de Angola, é o caso de Cabo Verde, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, e essa ainda é a referência, mas ali há outras línguas e variedades e na prática, né? Eu não O sei se Brasil não é Eliana, tanto a referência, né? Como? Eliana, Desculpa? A língua do Brasil também não é tão tida como referência, né? Apesar de que a gente sabe que em Portugal se ouve e se trabalha muito com as línguas do Brasil, né? Uhum. Inclusive as crianças assistem muito vídeos e de influenciadores e tudo do Brasil. E há um estudo sobre percepção de variedades, e a referência de Portugal é tida como a norma correta, e a referência do Correto. Brasil é legal, é bonita, os adjetivos que usa para uma, né? Como que é a sua percepção em relação a essas variedades? Mas como a gente tem um número
considerável de trabalhos uma norma, uma gramática. A gente pode falar de português do Brasil como uma referência, porque a gente tem isso, né? Mas ainda nos países da CPLP, das comunidades dos países de língua portuguesa, ainda a referência ainda, em muitos casos, o português de Portugal, falado em Portugal, né? Ana E Paula, Talvez isso mude, né? Talvez Eliana, isso mude, né? A partir desse trabalho que está sendo elaborado, né, para divulgar mais as outras línguas e ter uma coisa mais homogênea não, mais explícita, né, mais clara das outras línguas, talvez isso mude um pouco, não? Eu Eliana, acho que... eu Desculpa, acho que você Suzana. não viu, eu pedi para você colocar o seu e-mail para a Ana Paula ter o teu contato no chat, Ah, tá? tá, tudo Aliás, bem. esse é um dos motivos do muitos de nós, né? Que a gente Uhum. continue com esses contatos, que a gente faça novos contatos, que a gente entenda o trabalho de todos, inclusive de material didático. E a Yara também levantou a mão, Yara. Isso. Né, eu queria perguntar se em algum ou em alguns desses países onde ainda não, parece que não há uma norma de referência, se existem, se estão trabalhando nisso, se você sabe se estão trabalhando na construção de uma norma ou não? Varia muito. Eu vou falar sobre dois casos que eu sei um pouco mais. Não sou especialista nessa parte, nessas áreas, então posso falar o que eu sei, que eu ouço de colegas e dos materiais que eu li, mas definitivamente não sou especialista. Mas eu sei que em Cabo Verde, por exemplo, há um projeto agora para poder oficializar a língua cabo-verdiana. E a referência, né, é o português, é a única língua oficial, mas o cabo-verdiano é falado nas práticas linguísticas do dia a dia, e em todas as ilhas você tem diferentes variedades do cabo-verdiano, né? E aí há aquela. Qual vai ser a variedade padronizada, né? Para se oficializar. Houve uma tentativa de um projeto de tentar incluir diferentes aspectos dessa variedade. Tem lá a professora Dominique, Eliana, a Karina trabalhando nesse projeto, mas aí, junto com o Ministério da Educação, mas por questões políticas, dificuldade de aceitação da língua cabo-verdiana como oficializada, né? Porque a referência, ainda até mesmo questões ideológicas, é o português de Portugal como referência do que é certo, adequado, enfim. Esse projeto junto ao Ministério, nesse momento, está parado. Eu estive em Cabo Verde o ano passado e participei de uma conferência lá em que esse tema foi muito tratado e não teve o desenvolvimento. Nesse momento, não foi adiante esse projeto para testar o cabo-verdiano em algumas escolas, acho que era na 10ª série nas escolas, como opcional, para ver como seria isso tratado, ensinado nas escolas, né? Em Angola, era sobre oficialização. Também no workshop que organizamos lá, sobre variedades de português, aí a questão da educação veio à tona, do tipo, como é difícil, os professores falando como é difícil ensinar nas escolas, ensinar português nas escolas, porque a gente não tem aceitação das outras línguas e muitas vezes os alunos chegam em sala de aula para poder aprender o português, sendo que o português não é a língua falada de referência, ou eles não têm acesso ao português até chegar na escola. A gente tem isso em alguns casos no Brasil também, mas não... Mas em que o ensino da outra língua é aceito, como, por exemplo, em Espírito Santo, em várias regiões do sul do Brasil, né? Mas no caso de Angola, desses exemplos que os professores citaram, é que não tem uma norma de referência. Então, é muito difícil você trabalhar com ensino de português, principalmente a parte escrita, né? Nesses contextos. Eu acho que Obrigada. em Angola, corrija-me se eu estiver errado, tem uma outra agravante, digamos assim, se é que se pode usar essa palavra, que é a questão toda do domínio de Portugal, de toda a história política de Angola, né? Uma certa resistência a uma língua, né?
pelo menos quando eu estive em Angola, na verdade eu fui a Angola pela Câmara Brasileira do Livro, na primeira feira do livro dos países de língua portuguesa, da CPLP, né? A convite do Ministério da Cultura de Angola, né? E pelo Uhum. menos eu percebi isso, assim, falava-se outras três línguas, praticamente oficialmente, inclusive o telejornal, hoje em dia não sei mais se é assim, passava o telejornal em português e nas outras línguas, né? Que são faladas lá. E havia, e deve haver ainda, também toda uma resistência do que aconteceu com Angola, com toda a história da dominação, enfim, com a língua portuguesa. Eu não sei se ainda é assim, porque já faz É, tempo. se a gente pensar que até 1975, né, que foi quando teve a independência, é recente, é uma história recente desse período, né? E, infelizmente os dados mostram que há uma redução muito grande da fala das línguas nacionais, das línguas autóctones, redução do Kimbundu, do Umbundo, do Kinkongo falado lá, e muita gente quer aprender o português, as pessoas não estão passando para os filhos, né, as outras línguas, principalmente português, porque pensam na questão da importância de se aprender, porque vai aprender outra língua, sendo que precisa do português para trabalhar, para ter ascensão social, para entrar em alguns domínios da sociedade. Então, nesse sentido, o português tem sido não em muitos casos, a única língua falada em algumas famílias, em alguns contextos hoje em dia, né? Tem essa redução. E políticas realmente que não favorecem o multilinguismo, apesar de ter todas essas línguas nesse contexto. Mas há trabalhos muito Então é bonitos da interessante, professora porque, na Helena. verdade, houve uma valorização da língua portuguesa, houve uma Sim, mudança nos últimos anos, então. Para mim, assim, quando eu fui não era bem assim. uhum, Mas, enfim, que bom, né? Inclusive para a questão de empregos e da internacionalização de Angola. Tem que se falar outra língua que não as línguas autóctonas e locais, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai seguir aqui com a carreira da Ana Paula, que é muito interessante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, Ana Paula, você fez o mestrado, o doutorado e seguiu com esse trabalho diretamente. isso, no Departamento de Estudos Brasileiros e como professora lá. E o que aconteceu foi que a gente tinha esse programa, os alunos davam português, história, nesse departamento de estudos de área, então o foco não é em aspectos da língua como gramática intensa, fonética, fonologia e tudo isso que tinha quando estava no outro instituto. Nesse instituto agora o foco é realmente, eles entendem língua como uma ferramenta para se estudar algumas culturas, regiões, sociedades. Eu fico ainda naquela coisa assim, o que é língua sem cultura, cultura sem língua, como que é essa separação, mas enfim, o que é língua como ferramenta, mas é a ideia de que está dentro desse contexto de estudos de área, com antropologia, sociologia, história, e aí a língua vem, a linguística vem nesse contexto também. Então, os alunos têm português no primeiro, segundo, terceiro semestre, menos matérias no quarto semestre. A ideia é que eles vão para o Brasil, passam um período. A Torre de Babel recebeu aluno nosso para preparar para o quarto semestre no período da pandemia, e foi muito legal essa parceria. E aí eles passam um semestre no Brasil. A Universidade de Aarhus tem convênio com as universidades de São Paulo, a UFBA, na Federal da Bahia, a Federal de Juiz de Fora, PUC do Rio e Federal de Santa Catarina, a UFSC. E aí eles podem escolher uma dessas universidades para poder passar o quarto semestre estudando nesse período nas universidades brasileiras. Aí eles voltam para a Universidade de Aarhus no quinto semestre, fazem um curso de tradução nesse quinto semestre, depois sexto semestre há outras matérias, e no sétimo semestre eles concluem o curso tendo que escrever
mais uma matéria de português, é que eu estou focando só em português, não estou focando nas outras matérias, né, nos outros cursos, eles têm que escrever um trabalho em português e fazer uma apresentação também. Infelizmente, o nosso último grupo de alunos, né, vai ser agora em 2026, no final de 2026. Então, enviamos o ano passado o nosso último grupo de alunos para as universidades brasileiras, e aí se encerra a história dos estudos brasileiros nesse formato. Agora, houve uma redução em geral nos cursos de humanidades e principalmente nos cursos de língua. Então, aqui na Dinamarca, havia vários cursos de, por exemplo, italiano, romeno, várias línguas eslavas, eles foram cortando e agora estão cortando português, tanto aqui como na Universidade de Copenhague. Cortaram também o curso não temos mais também Índia Ásia, o sul da Ásia, também não, esse curso também foi cancelado. E cancelado vai ser encerrado, né? Ainda não foi, mas vai ser encerrado. E é uma redução em geral. E os alunos não estão entrando nos cursos para estudar línguas. As escolas que antes também ofereciam, pensando em escola de ensino médio, né? Ofereciam várias línguas. Agora esse número está muito reduzido. Para ensino, antigamente tinha português, era ensinado nas escolas, italiano, os alunos poderiam escolher. Agora tem algumas pouquíssimas escolas oferecem espanhol. Árabe, por exemplo, não é mais ensinado, e várias outras. Agora é basicamente chinês, ainda há o foco de francês e alemão. E havia uma verba do governo dinamarquês para cursos pequenos, né, principalmente voltados ao ensino de língua. Esse recurso também foi cortado, e o foco agora é em francês e alemão, Então, infelizmente. Então, como você podia imaginar, né? A Yara já perguntou por quê, e a Lourdes também diz qual o motivo? Falta de verba, questões políticas, são as perguntas que todo mundo, todas as cabecinhas aqui estão pensando, e lá quem vai assistir depois também tá. claro que tem a questão geopolítica e, assim, a necessidade antigamente de estudar uma área específica, uma língua específica, né? Isso era muito importante. Hoje em dia a gente tem a necessidade de estudar várias áreas e várias línguas e tudo isso. Tem a questão do foco, né, na parte de exatas, e então eles estão cortando vários cursos de humanidades em geral. Então eles precisam de mão de obra, precisam de pessoas para desenvolver software, para fazer a parte de informática, para tudo isso, precisam de mão de obra para médico. É um país pequeno, mas isso não acontece só na Dinamarca, isso está acontecendo em várias universidades europeias. Um número geral, assim, né, de redução de números de alunos entrando para aprender línguas, isso é geral, e todos esses cortes também na área de humanidades. Então, eles precisam disso, de pessoas para trabalhar nessas áreas, né? Então, o foco, eles querem que os alunos que entrem para essas horas, então eles estão reduzindo muito, muito mesmo, enxugando bastante a parte de humanidades e nesses cursos pequenos. E o que eu já falei? Então, assim, línguas para eles, a gente não precisa. Há uma ideia de que com o desenvolvimento de inteligência artificial, você não vai precisar do professor lá na sala de aula ensinando, eles vão desenvolver magicamente todas as ferramentas e que as pessoas vão conseguir interagir e que isso não vai ser necessário, que a gente sabe que não vai ser assim. Isso não é verdade, né? Já sabemos de que não vai dar certo e que no futuro vai faltar tudo isso, todas essas decisões. E há um discurso de reconhecimento da necessidade de se aprender línguas, de se saber línguas e de ter isso nas escolas e universidades e tal. Mas as práticas, as políticas linguísticas vão de encontro a isso. São contrárias ao que o discurso, né? De não sabemos da importância e valorização das línguas e culturas e tal, mas toda a política, todas as ações vão de encontro a isso, são contrárias a esse discurso. E o que vai E acontecer então, com a Ana redução de Paula? verba. Hum? O que vai acontecer com a Ana Paula?
Então, Ana Paula, nós não sabemos ainda o que vai acontecer com a Ana Paula, mas assim, eu dou aula de outros cursos no departamento. Então, não é só ensino de português, né? E na parte de linguística, então eu dou outros cursos também, como análise intercultural, por exemplo, é um curso de agora entre vários outros cursos. E o que aconteceu é que nós temos 5 programas e está sendo reduzido para 2 programas de bacharelado, muito interessantes, e que quando você vê a construção do programa e a situação geopolítica e como está a sociedade, faz sentido, né? Então, é um programa de estudos globais e um programa que também é de estudos de área, mas o foco vai ser, eles entram juntos, então não é mais um programa inteiro na linha de China, Japão, Rússia, e ainda estão vendo como é que vão chamar árabe, região árabe, um nome que realmente seja inclusivo e adequado, ainda tem essa dificuldade, mas com foco na língua árabe, né? E a gente sabe de todas as variedades do árabe, como é complexa essa situação. E então vai ser que as pessoas vão iniciar nesse curso, os alunos entram nesse curso em comum, e aí tem algumas especialidades nessas 4 áreas. Mas todos os programas que a gente tem hoje, eles não vão continuar como estão, e Brasil e Índia são mencionados explicitamente nesse curso de BA, de bacharelado em Global Studies. E nós tivemos a felicidade de conseguir abrir um centro que chama Sebraga. Nossa tradução agora vai ficar Centro de Brasil e Relações. Center for Brazilian Global Affairs. Como é que a gente traduz esse affairs aqui? Centro Rela- para o Brasil e Relações, né? Relações é, globais. Relações globais, é. E a ideia é realmente pensar em Brasil como lente para as questões, para temáticas mundiais, globais, né? Então, em que o caso de variedade de português, com certeza é um tema. Eu estou coordenando esse centro junto com os colegas, o Derek e o Georg. O Derek é da área de antropologia e o Georg é da área de história e eu da área de linguística, então variedade de português, assim, e queremos ver uma forma também de ensinar português, continuar nessa temática, nesse caminho, ver uma forma. Eu sei que a Embaixada do Brasil ainda não há mais o programa de leitorado, mas uma forma de a gente ensinar português por meio do centro. Precisamos pensar ainda em formas de fazer isso acontecer. Tem uma mãozinha ali da Yara. A Yara vai falar, mas só uma coisinha, Ana Paula. Tem Instituto Guimarães Rosa aí na embaixada? Não, Não, não tem. não. Tá. Pois não, Yara. Não, era só porque eu achei muito interessante isso, eu gostaria de saber mais, mas precisaria acontecer um outro encontro com, com você, para você contar mais. Só Qual isso. parte? Não, mas Isso, nós ainda esse último programa. temos 20 minutos. Calma. Não, esse último programa que você está falando que estão desenvolvendo agora, A do Sebraga. eu queria entender um pouco melhor qual é a ideia aí, né? É, Assim, que forma que. Uhum. É um centro associado, ele está ligado ao nosso departamento e que a gente está tentando, muito, muito incipiente, muito recente, mas a ideia é continuar um pouco do que fazíamos nos estudos brasileiros, então, com a questão da comunidade brasileira aqui na Dinamarca, em que é muito viva e há algumas iniciativas nessa direção, colaborações com pesquisadores de outros lugares. Então, caso haja pessoas de outras universidades, centros que queiram passar um tempo aqui na Universidade de Aarhus e participar do Sebrae, essas pessoas são bem-vindas. Nós estamos querendo colaboradores nessa direção para que tenha para que tenha linha de pesquisa, tanto desenvolvendo nas linhas de pesquisa. Vocês podem, se vocês quiserem dar uma olhada, chama Sebraga, sebraga.au.dk,
Fala de novo o que que é Sebraga, que eu vou escrever aqui. Se você só coloca Sebraga, Center. Center for Brazilian and Global Affairs, eu vou escrever aqui também sebraga.au.dk. Vocês conseguem saber um pouquinho do centro. E aí nós estamos, então, querendo colaboradores e colaboradores em diferentes, não só na parte exclusivamente da academia, né, mas da parte de tentamos um financiamento, por exemplo, com museus, com pessoas que trabalham com comunidades indígenas em diferentes áreas. Coloca o nome no chat. Eu só ia contar para você que. Já está no chat, Eliana. Já está no chat. Yes, pessoa proativa essa menina. Eu ia contar para vocês que eu estou escrevendo um livro que já está no prelo, tá? Já foi aceito pela editora Dialética, e ele chama IA Generativa na Sala de Aula de Português. Use, justifique, comprove, sem armadilhas, vieses, plágio e dados sob controle. Deve ser até setembro, até agosto, setembro, deve estar nas mãos. Aí eu mando para vocês. Muito legal. E como iniciativa agora do Partido Sebraga também, a gente tem uma revista que chama Diálogos Latino-Americanos. O nome é por causa da história, que antes os estudos brasileiros estavam muito conectados com a parte de estudos latino-americanos, o centro, né, de estudos latino-americanos, e depois com a mudança para a parte de estudos de área, ficou mais essa visão global, né? Então, mas nós temos agora a revista Diálogos Latino-Americanos, e pela primeira vez vai ser uma edição especial dedicada à variedade de português. Então, caso queiram mandar algum artigo, o prazo está aberto, vai até final de abril. Se vocês acham também pelo site do Sebraga, que a chamada para enviar a material para essa revista, vocês encontram lá, chama Diálogos Latino-Americanos. Aceitamos publicações em português, principalmente em português, né? E em diferentes línguas, e vai ser a primeira vez sobre variedades de português. E vai sair no final do ano, vai ser publicado no final do ano também. E dentro dessa temática do Sebraga, tem um projeto também que eu estou desenvolvendo que também eu assisti a uma entrevista, Suzana, com uma professora da Austrália que trabalha com português língua de herança. E eu também pensei, Andréa. nossa, que Ela ideia. mora Ela tem uma onde? escolinha. Ela quer me matar, Ana Paula, porque o ano passado eu fui para a Austrália. Eu jogo tênis, como alguns já sabem. Eu fui para a Australian Open, e fui antes para a Adelaide Open. E aí eu não fiz contato com ela. E aí eu falei, bom, você vai me matar, mas eu estive aí e não fiz contato com você. Mas ela tem uma escolinha, uma escolinha para Qual filhos de brasileiro, cidade? português e língua de herança. Como? Olha aí. Em qual Adelaide. cidade? Adelaide. Ah, tá. A minha filha mora em Ela é super Brisbane. ativa. A André é super. Depois vocês procuram lá a fala Legal, dela, vou que foi bem, procurar. bem legal. Bem legal. E Olha, aí, essa Eliana, Ana Paula, fica aí se balançando toda. Ana Ai, Paula, desculpa. ela desaparece, mas ela é especialista nessa Ah, questão de inteligência artificial, então olha, é que é eu estou muito no meio do, importante que é que eu vocês tô no fiquem em meio do contato. doutorado. A UFRJ exige um monte da gente. Estou que acabando de escrever legal, você aqui um está no meio de relato de doutorado sobre isso. experiência. Nossa, É, você está no meio de eu doutorado sou, sobre isso? Vamos trocar é. figurinhas, E aí, se quiser passar um tempo aqui, ó, na Universidade de Aarhus, vamos pelo. Ah, Ana E Paula, a aí, Yara está perguntando se o acesso à revista é livre. Quem é especialista em livre. IA, inteligência artificial, Yara, é a Eliana. Eliana é bambambam bam, bam aí. É, É, é estou aberto, e aprendendo também. é aberto. Desde que ela foi Ótimo. digitalizada, todos os artigos estão disponíveis. E aí, uma das linhas de pesquisa do Sebraga, né, é sobre essa questão plurilingüe, aqui da Dinamarca, e que eu estou desenvolvendo, fiz um trabalho
de pesquisa recente, tentando entender como que são essas práticas plurilíngues no dia a dia, numa sociedade em que as políticas são, né, monolíngues ali. Então, como é que a gente faz? Quais são, por exemplo, as iniciativas de comunidades para poder suprir essa necessidade que não vem de iniciativas governamentais? E quais são, por exemplo, o que a gente tem de ensino de português hoje em dia, não é mais ensinado em escola e tal. E há um trabalho muito bonito por várias associações, há, como eu disse, uma comunidade. Claro que tem questões culturais, grupo de capoeira, como o Grupo Ginga aqui na Universidade de Aarhus, tem grupo de samba, e isso é manifestado, mas tem também tem associações que fazem esse trabalho, como, por exemplo, os Brasileirinhos em Copenhague, e há uma iniciativa de português, como o nome do programa é Português como Língua Materna, que é parecido com o que acontece na Austrália, que é do governo australiano, esse é do governo dinamarquês, e que faz... a regra se um dos pais da União Europeia, de um dos países da União Europeia, o filho tem direito a ter ensino na língua da União Europeia. E então seria, se um dos pais, por exemplo, o pai é dinamarquês, a mãe é portuguesa, e o filho tem direito a ter ensino pelo governo dinamarquês de português na escola. É fora do horário convencional, como é na Austrália. Então, às vezes, essas aulas acontecem sábado, domingo, no fim da tarde e tudo mais. E é num sistema de criança de 6 a 12 anos, 6 a 15 anos, desculpa. E tem que ter no mínimo 12 crianças para poder acontecer, elas fazem a matrícula, e se tiver esse número, o governo é obrigado a oferecer aulas nessa língua. Então, há várias línguas da União Europeia, eu não conversei com essas pessoas, eu conversei com a professora de português e de espanhol, e também com pais e com as pessoas e coordenadores, então diferentes partes, né, de quem faz a política, de quem atua na política e de quem está ali como participante também, e da importância desses ensinos. A professora de português português de Portugal. E aí vem a pergunta, né? É a mesma língua ou não é a mesma língua? Então, porque a regra é para a União Europeia. Então, toda essa questão de variedades quem pode participar, quem pode ter essas aulas de português. Claro que tem o critério político de ser, um dos pais tem de ser da União Europeia, né? Tem de ter filho, mas, por exemplo, minha situação. Meu marido agora conseguiu o passaporte dinamarquês. Os nossos filhos podem ter? Nós dois somos brasileiros. Como é que fica essa situação, né? E uma vez eu Na recebi... Austrália, a minha filha, os dois são brasileiros, mas os dois já têm a licença, os passaportes da Austrália, mas os meus netos têm direito, e eles, mesmo os dois sendo brasileiros. Também Só uma coisa, na Suécia. para vocês assistirem, é o encontro número 14, o 14º encontro foi com a Andrea, essa de Adelaide. Se vocês quiserem assistir, é muito legal, o trabalho dela é legal. fantástico, é muito legal. Agora, só uma coisinha muito curiosa que está lá nessa fala, me corrija se eu estiver errada, Maria Lúcia, mas parece que a comunidade em Adelaide, que tem um maior número de crianças estudando, é do Vietnã, não é, Maria Lúcia? É incrível, quer dizer, são programas do governo que oferecem as aulas, e embora haja uma comunidade imensa de brasileiros lá, mas são os vietnamitas que são o número maior de crianças. Olha que curioso, pela geografia, mas, né? E isso é interessante porque, por exemplo, aqui havia aulas de árabe nas escolas, e aí encerraram essa possibilidade. E aí o que aconteceu? As mães criaram iniciativas para poder ensinar árabe como língua de herança, né, nesse contexto. Então elas se organizam para poder ensinar, muitas vezes mulheres que se organizam nesses contextos para poder suprir essa necessidade, esse buraco aí, né, no ensino, e porque cada vez mais eles estão retirando as possibilidades de línguas de ensino nas escolas. Então, foi muito interessante. Seus filhos falam português? Sim, Seus filhos falam português do Brasil?
Português do Brasil totalmente, né? Escrevem? Até A um minha pouco de neta. mineirês, eles falam uai, falam Ai, com que todas as vezes, bonitinho! tudo vem junto com isso. E até por causa desses contextos, assim, de perceber como que criar filhos bilíngues em um contexto em que se espera tudo monolíngue, que se espera, né? Então, a gente vai Tá. preencher, por exemplo, o filho vai começar é, num um clube que é depois da escola, até a quarta série eles ficam na escola, depois eles vão para esse lugar depois da aula, porque é período integral associado ao ensino, e aí quando você vai preencher a pergunta, qual é a língua materna? Eles não querem saber qual é a língua materna, eles querem saber se a criança fala uma outra língua, se tem um outro, né, uma outra relação que não seja só dinamarquês. E É, aí, o que porque, que por é língua exemplo, materna nesse contexto? sabe por que que eu Espécie estou do te pai e da perguntando mãe. isso? Eu queria saber, assim, dos seus filhos, se, por exemplo, quando eles choram ou que eles têm emoções, qual língua que eles usam? Eles usam a que vocês ensinam em casa ou Depende. Eu, depende? como linguista que estudei isso, eu não saberia dizer assim, muito depende do domínio em que eles estão, e eles são realmente crianças bilíngues, dentro de Tá. casa é português, saíram da porta é dinamarquês, vêm pessoas, crianças dinamarquesas aqui em casa, a gente fala dinamarquês, mas quando um vai falar com a outra, estão no contexto entre amigos, falando dinamarquês, mas se um vai falar com o irmão, fala em português mesmo nesse contexto em Ah, dinamarquês. Então, é. assim, depende muito, eles realmente vão de uma para outra, e a questão das emoções depende do domínio, depende. Eles não sabem, por exemplo, brincar de pique-esconde, um, dois, três, lá vou eu, né? Quando você tem e fala um, dois, três, lá vou eu, porque eles não tiveram, se bem que agora eles acho que eles falaram em português, que eles já tiveram essa experiência também brincando em português, né? Mas assim, em alguns contextos, algumas brincadeiras eles vão falar em dinamarquês, porque não tiveram essa experiência em português. Mas em muitos casos vai ser português. Então, emoções depende, às vezes é dinamarquês, às vezes é Depende. português, não é Eu tenho, separadinho, eu tenho um né? testemunho, eu tenho Tempo um de experiência. testemunho para dar e ao mesmo tempo já encaminhando, ok, não chorem, para o fim do nosso horário, né? Um horário tão rico, mas eu nasci na Itália, né? Vocês sabem, e me alfabetizei na Itália. Se tem uma coisa que até hoje, Eliana, eu não consigo rezar o Pai Nosso em português. É um negócio tão estranho, Ana Paula, porque, obviamente que eu sei, mas na hora de verbalizar, na hora de falar em voz alta, só me vem Pai Nosso da infância. É muito curioso isso, parece. Enfim, mas só para avisar também que é uma curiosidade para vocês também. Mas no dia 18, agora, semana que vem, às 19 horas daqui, que é muito tarde para vocês aí, Yara e Ana Paula, mas enfim, nós vamos exatamente conversar com uma pessoa que chama Maria Rosa Del Gaudio, que mora na Itália. E, viu, Yara, ela mora aí na Itália e se dedica desde 2018, anteontem para mim, para Maria Lúcia, anteontem, 2018, se dedica justamente à pesquisa sobre português como língua de herança e como educadora de português e língua de herança na iniciativa Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües. Então, vai ser no dia 18 às 19 horas. Eu sei que fica ruim, mas vocês ficam sabendo, então, que vai ser a 19ª entrevista, depois vai estar lá. Justamente É. vem ao encontro do que a gente está falando aqui. Ana Paula, eu vou te dar a palavra só para a gente encerrar essa nossa hora deliciosa. Agradecendo então a Maria Lúcia mais uma vez, Lourdes, Eliana, volte, né? Não desapareça. O Carlos, que é o nosso varão, assim, presente sempre em Miami, a Carmen, a Yara e a Sandra. Então, Ana Paula, só para você concluir, por favor, em 2 minutinhos. Nossa, gente, eu falo demais, eu queria falar de outros tópicos. Só para encerrar essa questão do bilinguismo, eu acho também que é porque a gente muitas vezes associa nesse contexto monolíngue, que a gente vai aprender uma língua e depois vai aprender outra, e depois vai aprender outra, nessa sequência L1, L2, L3, e muitas vezes qual que é L1, qual que é L2, como o exemplo que você disse do Pai Nosso, em contextos bilíngues ou em multilíngues, não, essas caixinhas não funcionam para esses contextos, né? A complexidade é muito maior. Então, nesse contexto de crianças que crescem realmente, e muitas vezes a gente
a gente fala de português como língua de herança também, muitas vezes pensando em, estão nesse contexto e vão tentar ali pegar um restinho do português e tal, e não como aprendizado bilíngue ou multilíngue, como é o contexto de Angola, né? Das ricas línguas nacionais e muito mais. Eu queria só agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. Preciso voltar à Torre de Babel, faz muito tempo que eu não vou a São Paulo, né? Até a última vez que eu fui a São Paulo foi quando eu visitei vocês. Então, preciso voltar. E é sempre uma Venha. delícia conversar com vocês e conhecer pessoas novas. Não ouvir a voz de todo mundo, infelizmente. Desculpa ter falado demais, Não mas falou sempre um demais, foi prazer uma ouvir delícia. mais, Foi uma conhecer todo delícia. mundo. E sempre um Aliás, prazer como era de se estar com você. esperar, conversar com a Ana Paula é sempre uma delícia. Pessoas, Um obrigada. prazer. Quem puder Muito estar no dia obrigada. 18, mas vocês eu continuo divulgando e vamos lá, rumo aos 60, rumo às 60 entrevistas. Um beijo. Com Obrigada, certeza. obrigada a Tchau, todos. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Beijo Beijo. Boa grande. tarde. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.